Toda grande obra de arte guarda segredos, uma filosofia oculta pulsando em seu cerne. Para desvendá-los, é preciso mais que ver. É preciso entrar na mente de quem a criou, buscar a compreensão profunda de seus dilemas e visões de mundo. Prepare-se para ver além da superfície. Vamos nessa? Já parou para pensar no que realmente acontece nos bastidores do poder? Aquilo que os livros de história não contam, que os discursos políticos jamais revelam? Pois é, há mais de 500 anos, um pensador ousou rasgar esse véu da moralidade para nos mostrar a verdade nua e crua, de como líderes conquistam e, principalmente, mantêm o controle. Vamos juntos desvendar o universo audacioso de O Príncipe. E essa frase é o grande enigma no coração da nossa história de hoje. É chocante, pragmática e resume a filosofia radical que vamos explorar. O que será que levou Maquiavel a uma conclusão tão fria sobre a natureza humana e a liderança? Para a gente entender de onde vem essa ideia, precisamos primeiro perceber a ousadia de Maquiavel. Ele simplesmente rompeu com toda a tradição. Ele não escreveu um guia sobre como um governante deveria ser, não. Ele escreveu um manual sobre como o poder realmente funciona. E o ponto central é o seguinte: para Maquiavel, a sobrevivência e a estabilidade do Estado são a prioridade máxima, acima de tudo. E é isso que o leva a uma investigação brutalmente honesta sobre os mecanismos do controle, chegando a questionar se ações consideradas imorais não seriam, às vezes, necessárias para o bem maior. Bom, então vamos mergulhar nos conceitos-chave. Para navegar nesse jogo perigoso que é a política, Maquiavel acreditava que um líder precisava dominar duas forças fundamentais, a virtude e a fortuna. E olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a virtude de Maquiavel não tem nada a ver com bondade ou moralidade. É a habilidade, a astúcia, a coragem, a inteligência de um príncipe para moldar as circunstâncias a seu favor, para forjar com as próprias mãos o seu destino. E do outro lado do tabuleiro nós temos a fortuna. Ela representa o caos, a sorte, sabe? Aqueles eventos que simplesmente acontecem, que fogem do controle. É como um rio imprevisível, uma tempestade que nenhum governante pode impedir, mas para a qual ele deve estar sempre pronto para enfrentar. E essa dinâmica fica bem clara aqui. A fortuna é o jogo com suas regras em constante mudança. A virtude é a habilidade do jogador. Um líder não pode controlar a sorte, mas ele deve usar sua virtude para se adaptar, para aproveitar as brechas que a fortuna cria e, claro, para sobreviver aos seus desafios. Pense num capitão experiente navegando em meio a uma tempestade. E agora? Nós chegamos à questão talvez mais famosa e, sem dúvida, mais controversa de Maquiavel. Aquela que define a base sobre a qual a autoridade de um governante é construída ou destruída. A pergunta é direta, sem rodeios, sem sentimentalismo. Maquiavel não está perguntando o que é moralmente certo, mas sim o que é mais eficaz para manter o poder e a ordem no mundo como ele de fato é. O raciocínio dele aqui é totalmente pragmático. Maquiavel argumenta que o amor é um laço de obrigação muito frágil. Ele depende da gratidão dos outros e pode se romper ao primeiro sinal de problema. Já o medo é mantido por uma ameaça de punição que o príncipe controla diretamente. É um laço que raramente se quebra. E para dominar esse dilema, o príncipe deve ter duas naturezas. Ele precisa ser o leão, para usar a força bruta e intimidar os lobos, mas também precisa ser a raposa, para ser astuto e reconhecer as armadilhas. Força sem astúcia é imprudência. Astúcia sem força é impotência. Uma não vive sem a outra. E isso tudo nos leva a outro conceito fascinante, a ideia do teatro político, onde a percepção da virtude acaba se tornando mais importante do que a virtude em si. Publicamente, na frente do povo, a imagem é tudo. O governante precisa cultivar uma fachada de qualidades admiráveis para manter o apoio e a lealdade das pessoas. Ele deve parecer ter todas as virtudes que a sociedade valoriza. Mas por trás da máscara, a realidade é bem diferente. O mais chocante aqui é justamente esse contraste. Em particular, um governante deve estar disposto a agir de forma imoral, cruel ou desonesta se isso for necessário para proteger o Estado. A moralidade se torna uma ferramenta que pode ser usada ou descartada de acordo com a necessidade do momento. Então, se a estabilidade do Estado é o objetivo final, qual é o alicerce sobre o qual tudo isso se constrói? Para Maquiavel, a resposta é uma só e é inequívoca.
Para ele, todas as outras preocupações simplesmente ficam em segundo plano. A poesia, a filosofia, até mesmo a economia. Tudo perde a importância diante da capacidade do Estado de se defender e de projetar seu poder. Um príncipe deve ser, antes e acima de tudo, um general. E a lógica por trás disso é clara e implacável. Um exército forte não serve apenas para lutar lá fora, mas também para manter a ordem aqui dentro. A segurança é a condição primordial para que todo o resto possa existir. E aí vem o paradoxo. A capacidade de fazer a guerra é o que garante a paz. Certo. Depois de ouvir tudo isso, fica a pergunta. Maquiavel era um mestre do mal? Um professor de tiranos? É crucial entender o contexto em que ele viveu para desvendar seu verdadeiro legado. A verdade é que Maquiavel escreveu O Príncipe num período de puro caos e fragmentação na Itália. Ele via sua pátria ser invadida e dominada. Então, a sua obra não era um manifesto pela tirania, mas sim uma análise pragmática do que era preciso fazer para unificar e defender o Estado. Ele nos ensina que a política não é o reino dos ideais, mas do que é real, do que é eficaz. E é assim, O Príncipe nos deixa com esta pergunta desconfortável, e que continua tão relevante hoje quanto era há 500 anos. A obra não é um manual para ser seguido à risca, mas um espelho que reflete a natureza complexa e por vezes cruel do poder. A questão permanece no ar. Até que ponto os fins justificam os meios, quando o que está em jogo é a sobrevivência de uma nação? E assim, mais uma vez, mergulhamos nas profundezas de uma obra, não apenas para apreciá-la, mas para desvendar a questão filosófica que pulsa em seu cerne. Se você também anseia por essa visão que transcende o óbvio, por mergulhos filosóficos que expandem a mente, então inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nossas próximas análises e juntos continuaremos a desvendar os significados ocultos que a arte nos oferece. Até a próxima!